Fala, imparáveis, tudo bem com vocês? Professor Tiago Aquino, seu professor de Direito Penal. Mais um evento ao vivo aqui direto do YouTube, do Objetivo Concurso, onde a gente vai bater o edital da Polícia Penal do Piauí, né? Estamos com o edital na praça, prova para o final de abril. E o objetivo da nossa aula é a gente discutir os principais tópicos que estarão na sua prova, né? Que veio cobrando no edital, no que tange o direito penal, né? Vale ressaltar que a banca no CEP não teve pena de cobrar o direito penal, né? Veio praticamente o Código Penal inteiro, né? Realmente veio bem completo o edital, mas você que é aluno do Objetivo Play, nós temos lá a nossa matriz toda gravada, toda atualizada, pronta para você ficar totalmente bisurado, né? E no Batendo Pós-Edital, nesse evento, a gente vai também trazer questões que a gente consiga explorar todo esse edital, beleza? Então essa é a ideia. Fica comigo, já deixa aí o seu like, já comenta, já compartilha essa live com os seus colegas de estudo. Vai ser muito bom para todos vocês, beleza? Vamos iniciar então a nossa apresentação. Esse é o Batendo Pós-Edital, né? Batendo Pós-Edital da Polícia Penal do Piauí. Peço que se você não siga o @ do Objetivo Concurso, você já faça isso, tá bom? Já siga lá agora. Siga também o @ do professor, que esse vai ser o nosso canal de comunicação, né? Se ficar alguma dúvida aí acerca da aula, você manda aquele direct, o professor tem o maior prazer em responder, beleza? E aí vamos hoje conversar sobre essa disciplina, né? A melhor de todas, o direito penal, beleza? Estamos prontos? Então o Código Penal aberto aí, fique com ele aberto, você vai ver que sempre quando eu estou respondendo as questões eu coloco a fundamentação jurídica para você já ir marcando e já ir facilitando o seu estudo e você já ir aos poucos também decorando o nosso Código Penal, os principais artigos. A gente observa, eu trouxe questões todas da banca no CEP hoje. A gente tem observado que a banca gosta muito de letra de lei, né? Então é importante que você realmente se familiarize cada vez mais com o nosso texto legal, beleza? Vamos lá, professor, vamos lá, vamos embora. Questão número 1. Questão número 1 vai trazer aqui, senhores, o tema teoria do crime, né? Só fazendo aqui uma breve análise do nosso edital. Veio toda aquela parte de teoria do crime, veio toda aquela parte de teoria da pena, ou seja, parte geral, toda presente no seu edital. Veio parte especial, vem muitos títulos, né, pessoal? Muitos títulos. Geralmente vem crimes contra a pessoa, patrimônio, administração pública, um ou outro concurso é cobrar dignidade sexual também. Só que no seu concurso vieram 6 títulos. Crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, crimes contra a dignidade sexual, crimes contra a fé pública, contra a paz pública, aliás, invertendo a ordem já para seguir a sequência, crimes contra a paz pública, contra a fé pública e também crimes contra a administração pública, né? Então são 6 títulos e ele não escolheu capítulos de algum título, não. Ele trouxe o título inteiro, título 1, título 2 inteiro, todos esses 6 títulos aí, a parte especial, né? Então, realmente você precisa, agora, já que nós estamos na reta final, pouco mais de 45 dias para a sua prova, focar no que mais cai, tá? Focar no que mais cai, porque realmente você não, fatalmente não terá tempo de ver tudo, porque são outras disciplinas que você tem que estudar. O direito penal vale ressaltar a sua importância para a sua prova. Viram 8 questões com peso de 1,5, ou seja, o direito penal vai corresponder a 12 pontos de 100, né? E vale sua prova, então realmente você tem que ir bem no direito penal e bem no direito constitucional, que são as duas principais disciplinas, certo? Então, dito isso, vou trazer aqui uma questão inicial sobre teoria do crime e a gente vai avançando. Trouxe teoria da pena, trouxe crimes contra a pessoa, contra o patrimônio, trouxe crimes contra a fé pública, contra dignidade sexual e contra a administração pública, viu? Tem tudo aqui na nossa aula de hoje. Vamos embora. Questão número 1, a ANUCEP trouxe para o cargo de engenheiro civil da perícia criminal da Polícia Civil do Piauí em 2018, tá? Questãozinha bem legal para a gente trabalhar aqui a teoria do erro, né, que está dentro da teoria do crime, né, que é o tópico do Código Penal que mais é cobrado em provas de concurso público para as carreiras policiais, certo? A gente tem que ficar esperto porque a gente vai atrás do item incorreto. O item A diz:
Excusável ou inexcusável, o erro de tipo sempre exclui o dolo. Senhores, o item A está certo, tá? O item A está certo. O erro de tipo, pessoal, é aquele erro que o indivíduo comete e ele está sob uma análise fática ali, ele não sabe o que faz. Ele não sabe o que faz. Se ele soubesse, ele nem faria. É o indivíduo que está, por exemplo, praticando ali um furto sem saber o que está fazendo. Exemplo, você está na sua mesa de estudos com seus outros concurseiros, e aí rapidamente sua mãe ou sua esposa liga, você tem que sair às pressas, junta ali seu material rapidamente na mochila, bota ali a apostila, não sei o quê, e vai e coloca o tablet do seu colega que é igual ao seu. Coloca na sua mochila e você sai rapidamente. Na sua cabeça, você estava botando o seu caderno, seu caneta, tudo na sua mochila e botou o seu tablet na sua bolsa. Isso pensando como você estivesse pensando, né? Porque na verdade você pegou o tablet do colega. Então, a rigor, você subtrai para si uma coisa alheia móvel. A rigor, você pratica aí nesse momento o crime de furto, né? Artigo 155. Só que, como eu disse, se você soubesse, você não teria feito isso. É por isso que a gente diz que no erro de tipo sempre vai excluir o dolo. Sempre vai excluir o dolo, porque o cara não tem um dolo de praticar um crime. Se ele soubesse que estaria praticando o crime, ele não praticaria. O erro de tipo sempre exclui o dolo, guarda isso. Só que pode acontecer de excluir a culpa também. Lembrar que, dentro da teoria do crime, a gente tem o crime como fato típico, ilícito e culpável. E dentro do fato típico, nós temos seus elementos, a conduta, o nexo causal, o resultado e a tipicidade. E a conduta, por sua vez, é sempre um comportamento humano voluntário, que é através de uma ação ou omissão, o indivíduo age sobre um elemento subjetivo. O elemento subjetivo qual é? O dolo ou a culpa. Então, se o erro de tipo já exclui o dolo, sempre vai excluir, independente da evitabilidade ou não desse erro que esse indivíduo comete, sempre exclui o dolo. Mas pode excluir a culpa. Pode excluir a culpa também quando? Quando esse erro for inevitável, quando ele for invencível. É chamado de erro excusável, desculpável, tá certo? Então, quando for diante de um erro excusável, a gente está diante de uma situação que já exclui o dolo, porque sempre vai excluir, mas também vai excluir a culpa. Ora, se exclui dolo e exclui culpa, e são os dois elementos necessários para que uma conduta humana seja criminalizada, uma conduta humana voluntária, pelo princípio da culpabilidade, né, que o direito penal exige do indivíduo que ele age com dolo, com culpa, que é vedado a imputação objetiva, em regra. Então, meu amigo, se eu estou dizendo que o erro é excusável, não tem erro dolo, não tem culpa, não tem mais crime, porque não tem conduta. Se não tem conduta, não tem fato típico. Se não tem fato típico, excluiu ali o crime. Não há crime, tá certo? Beleza? Então, meus amigos, explicação feita, guarde isso, tá? Guarde que o item A está correto, porque independente da evitabilidade do erro, o erro de tipo sempre vai excluir o dolo. Perfeito. O item A está correto. O item B diz: o erro de tipo, quando o indivíduo, desconhecendo um ou vários elementos constitutivos do tipo penal, não sabe que pratica um fato descrito em lei como infração penal, quando na verdade o faz. Olha só, uma descrição perfeita do que a gente estava conversando. O erro de tipo ocorre quando o indivíduo desconhece, ele desconhece um ou vários elementos. No exemplo que eu dei, ele desconhecia um elemento que era a coisa alheia, porque o tablet era alheio e ele desconhecia esse, esse elemento constitutivo do tipo. Por quê? Porque na cabeça dele estava levando o seu próprio tablet, tá certo? Perfeitamente. Olha só o que aqui continua aqui a definição. Ele não sabe que pratica um fato descrito em lei. Ele sabia que estava praticando furto? Sabia não. Quando, na verdade, ele está fazendo. De fato, ele está fazendo, só que ele faz porque ele está em erro, né? Ele está em erro de tipo. Show de bola, professor. Beleza. Então o item B também está correto. Vamos atrás do C. O erro de tipo acidental é aquele que recai, por exemplo, sobre o objeto do crime e assim não afasta a responsabilidade penal. Senhores, dentro do erro de tipo, a gente tem um erro de tipo chamado essencial e nós temos o erro de tipo acidental. O erro de tipo essencial é isso que a gente conversou aqui, né? Que é aquele que exclui o dolo e a culpa, presente lá no artigo 20 do Código Penal, tá certo?
O erro de tipo acidental, ele não é um erro que recai sobre os elementos constitutivos do tipo, né? Essenciais do tipo penal. Por isso que é erro de tipo essencial. Os elementos que constituem o tipo penal são essenciais para o tipo, são essenciais para o crime. O erro de tipo acidental, ele é um erro que recai sobre elementos que não são essenciais, eles são acidentais. É quanto à pessoa, o erro na execução, o erro quanto ao objeto, o erro quanto ao nexo. São erros chamados erros de tipos acidentais, tá? E nos erros de tipo acidentais, o indivíduo ele tem um dó de praticar o crime. Só que ele pratica contra a pessoa e ele achava que estava praticando contra outra. Ou por um erro na pontaria, um erro na execução, ele acaba matando pessoa diversa da que ele queria. Ou ele quer roubar um relógio caríssimo e acaba roubando um relógio falsificado que estava lá à amostra, o erro sobre o objeto. Então, são situações em que, de qualquer análise, sempre o indivíduo já tem o dó de cometer o crime. É por isso que nunca vai, nos erros acidentais, excluir a imputabilidade penal. Excluir a imputabilidade penal no erro de tipo é essencial, porque aqui o cara não tinha o dó de praticar o crime. Só que se esse erro, como eu falei, se for evitável, né, se ele tivesse tido mais prudência, ele teria evitado aquele erro, ele pode responder a título de culpa, obviamente, se tiver previsão legal para esse crime que esse indivíduo cometeu, tiver lá a possibilidade de ter o crime culposo, tá? No erro acidental, não, o cara sempre tem um dó de praticar o crime. Ele só erra aí em aspectos não essenciais, em aspectos acidentais do crime. Ou, beleza, professor, entendi. Olha só o que é que diz o item C. O erro de tipo acidental é aquele que recai, por exemplo, sobre o objeto, exatamente. E assim não afasta a responsabilidade. Não afasta a verdade, não afasta, meu amigo. Você vai ser responsabilizado. Vale destacar uma coisa aqui com relação ao objeto, pessoal, que cai muita gente em prova isso aqui. Pega muita gente em prova. Porque quando a gente está falando de erros acidentais, quais são os que caem mais? O erro sobre a pessoa e o erro na execução. O erro in persona e o aberratio ictus, né? O erro sobre a pessoa, eu quero matar Chico. Eu vou lá no bar, eu tenho a informação que o Chico tá lá com a camisa do Vasco, um boné verde e um short amarelo, uma combinação doida. Chego lá, vejo um bacana lá com a camisa do Vasco, um boné verde, um short amarelo, pronto, ali o Chico. Pego minha arma, efetuo 2 disparos, mato esse indivíduo e vou embora. Depois, vejo que, na verdade, outra pessoa que tinha chegado no restaurante com a mesma roupa. E eu matei quem eu queria, porque eu visualizei ele, quis atirar contra ele, efetuei meus disparos, acertei, matei quem eu queria naquele momento, mas ela não era a pessoa na qual eu desejava matar. Aqui ocorre o erro em persona, né? O erro sobre a pessoa. E você vai ver no artigo 20, né, no parágrafo 3º, vai dizer que quando você errar na execução com relação a matar a pessoa diversa que você desejava, você será responsabilizado como se tivesse matado quem você queria, nas mesmas condições de qualidade da vítima pretendida, da vítima virtual, beleza? Não serão consideradas as condições da vítima real. Então, se essa vítima real, por exemplo, tem mais de 80 anos, tem 85 anos, seria um acaujamento de pena no homicídio doloso, e quem você queria matar só tinha 30 anos, não incidiria esse aumento de pena, mesmo você tendo matado esse idoso de 80 anos, você não vai ter esse acaujamento de pena, porque será considerado as condições da vítima pretendida, as condições de qualidades da vítima virtual. E isso vale para o erro na execução também. No erro na execução, eu quero matar o Chico, eu vejo ele olha na minha cara, eu vejo que é ele, só que eu atiro errado e pego em outra pessoa. Será considerado as condições da vítima pretendida, da vítima virtual, independente das condições da vítima atingida. Mesma regra. Mesma regra. No erro sobre a pessoa e no erro na execução. Já no erro quanto ao objeto do crime, não, tá certo? Se eu chego na joalheria querendo roubar uma joia caríssima, que vale lá R$ 200.000, eu vou e na madrugada entro no shopping, abro lá o portão, subtraio essa joia lá da joalheria, né? Com rompimento de obstáculo e tal, furto qualificado, que negócio todo. Só que depois é verificado que eu não tinha pego a joia real. Eu peguei uma cópia, uma cópia que fica lá que não tinha valor nenhum. Ninguém compraria nem por R$ 50 aquela joia falsa, certo?
E aí, professor, então eu respondo da mesma coisa, igual na pessoa, eu respondo como se eu tivesse roubado a joia, que eu tivesse furtado. A joia é cara, não é isso? Então esquece aqui um exemplo, por exemplo, de um furto privilegiado. Já que no furto privilegiado, se o réu for primário e a coisa for de pequeno valor, o indivíduo tem a redução de pena. Esquece isso, né, professor? Porque ele queria furtar uma joia cara. Não, tá? Não confunda. No objeto vai valer o que ele realmente subtraiu. O patrimônio que foi subtraído. Não vai ser a mesma regra do erro sobre a pessoa e do erro na execução. Não vai ser a mesma regra. Que vai ser considerado o que de fato ele foi levado, o que de fato o objeto do crime que vai ser considerado. Não interessa se ele estava em erro e queria subtrair outra coisa, subtraiu essa. Vai ser considerado como se tivesse subtraído o que de fato foi subtraído. Entendeu, né? Beleza. Item D diz, o terceiro que determina o erro, responde pelo crime, exatamente, tá? Exatamente, é só você dar uma olhada aí no artigo 20, parágrafo 2º do CP, tá? Tá certo aqui. A gente está atrás do item errado, vimos que os 4 itens primeiros estão certos, então nós estamos diante do gabarito, né? Vamos ver se está errado mesmo. No erro de tipo, o sujeito quer praticar um crime, mas por erro acaba por cometer um fato penalmente relevante. Pessoal, isso aqui não é o erro de tipo que a questão está trazendo, tá? Acerca do erro de tipo aqui do artigo 20, de tudo que a gente conversou, não é que essa hipótese. Aqui é uma derivação, digamos aqui. Aqui é chamado de crime putativo, ou seja, crime imaginário, né? Por erro de tipo, né? Erro de tipo. Só que no erro aqui, o indivíduo, o erro às avessas, digamos assim. Porque ele quer praticar um crime. Olha só, ele quer praticar um crime. Ele quer praticar um crime. Só que o que acontece? Ele pensa que está cometendo um crime, porém o fato é atípico. Ou seja, ele acaba de cometer um fato penalmente irrelevante, ou seja, ele acaba por cometer um fato atípico. E por que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso porque ele está em erro de tipo. Ele está em erro de tipo. Por exemplo, imagine, você chega para a sua esposa chega para você e diz que está grávida, e aí vocês conversam e resolvem que não querem ter essa criança. Aí vocês vão e resolvem que vão fazer o aborto, né? Ela praticaria ali o crime do 124, permitir que você provocasse o aborto nela, e você o terceiro que está provocando o aborto, cometeria o crime do artigo 126, né? Crime de praticar o aborto com o consentimento da gestante. E aí você dá um veneno ali para ela, né? Um veneno não, alguma dessas substâncias abortivas aí, você dá para a sua esposa e ela toma, e vocês estão cientes que estão cometendo ali, cada um, o seu crime de aborto, né? Era o autoaborto, aliás, o aborto com o consentimento da gestante, né? E você, o 126, o aborto provocado com o consentimento, né? Você no 126, ela no 124. E aí, beleza. Só que o que acontece? Depois vocês fazem um outro exame e vê que em nenhum momento ela esteve grávida, ela nem estava grávida. Então, na cabeça de vocês, vocês estavam cometendo um crime, vocês estavam matando uma vida intrauterina, que é o feto ali, que estaria sendo a vítima, né? Que é o objeto jurídico protegido, bem jurídico protegido, tutelado no crime de aborto. Mas naquele momento, na verdade, nunca teve aquela vida intrauterina. É um exemplo aqui de crime putativo por erro de tipo, tá? Por erro de tipo, vocês agiram em erro, não tinha vida intrauterina. Então jamais vocês cometeriam esse crime de aborto, tá? Beleza? Show, professor, vamos embora. Bora embora. Essa questão boa, né? A gente trabalhou vários aspectos aí da teoria do erro. Vários aspectos. Olha só no CEP 2017, para o carro que você quer entrar, que agora é Polícia Penal, né? Mas agente penitenciário não, meu irmão. É Polícia Penal. Vamos embora. Em relação ao crime, alternativa correta. O item A diz: o resultado de que depende da existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa, ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Perfeito, é só ler aí, ó. Artigo 13, Código Penal, caput. Caput, a cabeça do artigo. Olha o que eu falei para você, como a NUCEP gosta de letra de lei.
Questões aqui todas extraídas diretamente do Código Penal. Só você ler aí o artigo 3 agora. B, ó, a superveniência de causa relativamente independente não exclui a imputação quando por si só. Exclui, esse não deixou o item errado. Veja aí o artigo 13, parágrafo 1º, letra de lei. C. A omissão é penalmente irrelevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. 13, parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante. Relevante, tá? É só você olhar aí o 13, parágrafo 2º. Aí o item D diz, não age, não, o dever de agir não incumbe a quem tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. É o 13, parágrafo 2º, a linha A. A linha A, os garantidores. Tá errado, ele incumbe, o dever de agir incumbe sim ao garantidor da linha A do 13, parágrafo 2º. B, o crime é consumado quando nele se reúnem dois elementos de sua definição? Não, é quando se reúnem todos. Artigo 18, inciso 1 do CP. Beleza? Questão toda, letra de lei, tá? Para você ver a importância que tem o estudo da letra de lei, né? Do Código Penal, da lei seca, como se diz. Você tem que se familiarizar com esses artigos, principalmente de teoria do crime, principalmente teoria da pena, principalmente crime contra a pessoa, principalmente contra o patrimônio, principalmente contra a fé pública, principalmente. Meu irmão, você tem que ler o Código Penal, pessoal. Tem que ler, tá? Você vai estudar uma doutrina, legal. Você vai estudar os nossos PDFs, legal. Interessante, videoaula, interessante fazer questões. Mas ler a lei tem que ter esse hábito, tá? Abra aí no site do Google, bota lá no Planalto, Código Penal, já sai lá o Código Penal todo atualizado, com as referidas alterações legais que houveram, né? Então você tem que se familiarizar com isso. Às vezes é chato, a leitura um pouco, né, travada, mas deu uma dúvida, coloca ali, tenta interpretar o que é que está sendo escrito, joga na internet, vai pesquisar, mas você precisa ter esse hábito de ler o Código Penal, beleza? E aí você vai marcando, você vai escrevendo, e aí aos poucos você vai absorvendo esse conteúdo. Daqui a pouco você está um monte de artigo decorado na sua cabeça, tá? Beleza, né? Vamos para a terceira questão, então. Terceira questão, 2019, ó, banca no CEP, cargo de Prefeitura de Teresina, Piauí, Guarda Civil Municipal. Imagine dois náufragos em alto mar disputando um único colete salva-vidas após um raio destruir totalmente o barco que utilizavam. Sobre essa situação, é correto afirmar que... Olha só, senhores, dois náufragos em um alto mar. Beleza. Eles estão numa situação de perigo atual, por quê? Porque o barco em que eles estavam foi destruído por um raio, ou seja, eles não provocaram. Então vamos aqui, ó, vamos só analisar o item. Eles estão em um perigo atual. Eles não provocaram esse perigo, nem podiam de outro modo evitar. Não provocaram esse perigo. Cada um quer proteger um direito próprio, né? Um direito seu, um direito próprio. A questão está bem clara que nenhum deles tem o dever legal de impedir o resultado. O que mais que a gente pode ver? E só tem um único colete salva-vida, tá? Só tem um colete salva-vidas e são dois náufragos. Então, meu irmão, para que um bem jurídico seja protegido, para que um bem jurídico seja protegido, vai ser necessário que um bem jurídico seja sacrificado. É a hora de botar na balança aqui, ó. E aí, é o meu bem jurídico ou é o bem jurídico alheio? Eu estou diante de um perigo atual, não provoquei, nem pude de outro modo evitar, tenho que proteger um direito meu, e para isso eu vou sacrificar, meu amigo, vou sacrificar a vida do meu camarada, porque só tem um colete, não tinha um dó de matar ele não está me trazendo aqui, quando ele tenta me matar, porque é óbvio que um vai tentar matar o outro, isso aí é óbvio, né? Quando ele está tentando me matar, nem é uma injusta agressão, não é uma injusta agressão. Ele está tentando salvar a vida dele, né? Não é injusta agressão. Injusta é se ele quisesse me matar por nenhum motivo.
Aí sim, para eu repelir essa injusta agressão, eu ia usar moderadamente os meus necessários. Aí eu estaria em legítima defesa. Mas ele está simplesmente querendo ficar vivo, né? Querendo ficar vivo. Então, nós estamos diante de uma hipótese de estado de necessidade, tá, pessoal? Estamos diante de uma hipótese de estado de necessidade, beleza? Tranquilo, né? Beleza. Está bem claro aqui, senhores, que a gente está diante de um estado de necessidade porque é vida contra vida, bens jurídicos iguais, né? Então tem que ficar ligado quando os bens jurídicos são diferentes. Porque quando o bem jurídico sacrificado ele é igual ao bem jurídico protegido, está a necessidade. Quando o bem jurídico sacrificado é igual, já falei, ele é maior que o protegido, está a necessidade também. Agora, quando o bem jurídico sacrificado ele é menor que o protegido, eu estou protegendo a vida para sacrificar o patrimônio, por exemplo. Aliás, o contrário. Peraí. Quando o bem jurídico sacrificado é menor que o protegido, isso, é menor, ele está aqui embaixo. Ou seja, eu protegi um patrimônio aqui em cima para sacrificar uma vida. Teria aí um estado de necessidade? Não, tá, pessoal? E não tem. Apesar de que no artigo 24, que é o artigo que fala da estado de necessidade, ele trazer lá no parágrafo 2º a redução de pena quando ocorrer uma hipótese que pode se exigir do sacrifício desse bem jurídico protegido. Podia exigir-se o sacrifício, ou seja, o bem jurídico sacrificado, ele era menor que o protegido. Então era razoável que a gente exigisse que não tivesse feito sacrifício. Então, não é um estado de necessidade, vai ter sim uma diminuição de pena de 1/3 a 2/3, beleza? Show de bola. Vamos analisar os itens e vamos ver quais são as hipóteses aqui que a gente tem que analisar. O item A diz, ó, nenhum deles pode invocar legítima defesa contra o outro, mas sim está em necessidade. Exatamente. Exatamente, é o item A. Ó. Item A, beleza. Mas vamos ver o que aqui diz o B. O B diz, caso um dos náufragos morra, o sobrevivente não cometerá crime porque agiu no exercício regular de direito. Não é exercício regular de direito, não. Ninguém tem um exercício regular de direito de matar alguém. Ocorrendo o falecimento de um deles, o sobrevivente responderá por induzimento, instigação, auxílio ao suicídio. Ainda que, vamos lá, vamos devagar aqui, que nem a questão está querendo. Ainda que eu não tivesse matado o outro náufrago, mas ele fosse muito amigo meu e tal, digamos, né? Não dá nem para imaginar a hipótese dela, mas vamos lá. Aí eu disse assim, cara, eu não quero te matar, não. Não quero te matar, não, mas tu sabe que eu sou mais forte que tu, a gente treina junto, tu sabe que toda vida eu te quebro. Então, mas se mata aí logo, que é melhor, porque não quero te matar. Melhor tu se matar aí. Aí, não, beleza, Thiago, vou me matar aqui. Eu fiz o que ele, né? Eu induzi ele, né? Criei uma ideia na cabeça dele que ele se matasse, que ele praticasse suicídio. E aí ele vai e se mata. Eu responderia esse artigo 122? Também não, porque eu estou em estado de necessidade, né? É uma exclusão de ilicitude que vai valer para qualquer crime. Eu estaria fazendo isso para poder proteger minha vida, né? Estranho, né, esse exemplo? Mas faz sentido. Vamos lá, o item D. O estrito cumprimento do dever legal é a única causa de exclusão de ilicitude aplicada aos fatos em caso de morte de um dos fatos. Não, cara, negativo. Estrito cumprimento do dever legal, você está cumprindo um dever legal de matar alguém? Não tem o menor sentido. O item E diz, eventual sobrevivente responderá pelo crime de homicídio culposo, pois o raio causou o naufrágio, né? O raio causou o naufrágio. E depois eles ficaram lá precisando um matar o outro para poder sobreviver. Então não tem essa de culposo. Eles cometeram o crime doloso, eles tinham a intenção de matar. A questão é que eles estão respaldados por um excludente de ilicitude, que é o estado de necessidade. Show de bola? Vamos embora. Questão número 4. Banca no CEP, né? Como disse, trouxe todas as questões da sua banca. Aqui a prova foi para a Polícia Civil do Piauí, para agente de polícia. Sobre a imputabilidade penal, ele quer o item correto. O item A diz, a embriaguez involuntária decorrente de caso fortuito ou força maior necessariamente exclui a imputabilidade penal. Olha só, senhores. Vamos aqui com calma, né? Ó, embriaguez involuntária decorrente de caso fortuito ou força maior, beleza. Só que necessariamente ele deixou o item errado. Por quê? Porque aqui tem duas situações, senhores. Ó.
Essa embriaguez pode ser o quê? Completa, mas ela pode ser também incompleta. Não dá, a questão não amarrou aqui. Então, se não amarrou, eu não posso dizer, porque quando for completa, embriaguez completa, involuntária, decorrente de caso fortuito ou força maior, realmente vai dizer que o indivíduo vai ficar inteiramente, inteiramente incapaz. Aí tudo bem. O 28, parágrafo primeiro, né? 28, parágrafo primeiro diz isso, inteiramente incapaz. O indivíduo que por embriaguez involuntária, decorrente de caso fortuito ou força maior, embriaguez completa, deixou o indivíduo ao tempo da ação ou omissão inteiramente incapaz de entender o característico do fato de determinar as coisas de entendimento, isento de pena, show de bola. Aí realmente, aqui nesse caso realmente exclui a imputabilidade penal. Mas, se a embriaguez foi incompleta, vai dizer que apenas ele não possuía a plena capacidade, ou seja, ele não ficou inteiramente incapaz, ele também não ficou inteiramente capaz, ou seja, ele não possuía a plena capacidade, é o chamado semi-imputável, né, pessoal? É o chamado semi-imputável. E aí o 28, parágrafo 2º, vai dizer que ele vai ser punido, só que com redução de pena de 1 a 2 terços, tá certo? Mas a questão aqui, quando ele diz que necessariamente deixou o item errado. O item B diz: a embriaguez voluntária é causa de aumento de pena de até 1 terço. Olha só, senhores. A embriaguez voluntária ou a embriaguez culposa não exclui a imputabilidade penal. Artigo 28, inciso 2. Você não pode confundir com a embriaguez pré-ordenada. Porque a embriaguez voluntária, o indivíduo, ele quer beber, quer ficar embriagado, beleza. Porque ele não está pensando em praticar um crime. Depois que ele está bêbado, aí ele acaba praticando o crime. E o Código Penal diz que, na verdade, aqui é um indiferente penal. Ele nem vai aumentar a pena, não vai diminuir, não vai isentar. Não vai ter diferença. A embriaguez culposa, mesma coisa. A embriaguez culposa, o cara quer beber, só que ele não quer ficar bêbado. Aí ele fica bêbado e depois comete o crime. Embriaguez culposa não exclui a imputabilidade penal, artigo 28, inciso 2. Não exclui, mas também não aumenta, não agrava. Agora, tem a embriaguez lá do 61, que são as circunstâncias agravantes, e a embriaguez pré-ordenada. Embriaguez pré-ordenada, sim, é uma circunstância agravante. Lá na hora da dosimetria da pena, exatamente na segunda fase, quando o juiz for analisar para aplicar a pena intermediária as circunstâncias agravantes, atenuantes do caso, e tiver presente a embriaguez pré-ordenada, vai agravar a pena. Porque a embriaguez pré-ordenada não, o cara já tem o dó de praticar o crime, só que ele tá sem coragem ali e ele começa a beber para praticar o crime, para criar coragem para praticar o crime. Artigo 28, artigo 61 vai dizer que a embriaguez pré-ordenada é uma circunstância agravante, tá? Mas aqui, no caso, o item está errado, porque diz que a embriaguez voluntária aumenta. Não, não tem isso, tá? Errado aqui, o item B. O item C diz: a perturbação da saúde mental necessariamente exclui a imputabilidade penal. A perturbação, a mesma coisa, tá, senhores? Mesma análise aqui, ó, do item A. A perturbação da saúde, só que ao invés de agora, vamos aqui embaixo, ao invés de eu analisar o artigo 28, eu vou analisar o artigo 26, que vai dizer no primeiro momento que o indivíduo que por doença mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ele pode o quê? Ele pode ficar ao tempo da ação inteiramente incapaz. Beleza. Aí o 26 agora, parágrafo único, ele vai dizer que aquele que não é inteiramente incapaz, não é inteiramente incapaz, mesma coisa, pessoal. O que é inteiramente incapaz, o que é inteiramente incapaz, que é o camarada aqui, ó, e por doença mental, desenvolvimento mental, ficam inteiramente incapazes de entender o característico do fato, no momento da ação ou omissão,
ele realmente será o quê? Será isento de pena, ele é inimputável. Agora, ele que, por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não é inteiramente incapaz, ele vai ter o quê? Redução de pena de 1 a 2 terços, também é o chamado semi-imputável, tá? Então, não é o simples fato do indivíduo ter essa perturbação que vai sempre necessariamente excluir. Depende. Essa doença mental, essa perturbação da saúde, vai deixá-lo inteiramente incapaz? Vai. Então isenta de pena. Não, essa perturbação não deixou ele inteiramente incapaz. Só que também ele não é completamente capaz porque tem essa perturbação. Opa, então é um semi-imputável. Entendeu? Ó, somente aquele que seja interditado. Senhores, interditado é o indivíduo que tem uma doença mental realmente, ele não consegue ser responsável pelos seus atos civis, por exemplo. Aí o juiz pode, juiz não, aí pode um familiar entrar com ação de interdição para ser seu curador e aí fazer compras de imóveis, vendas de imóveis, fazer vários atos civis ali. O indivíduo vai poder fazer em nome desse interditado que tem, né, realmente uma perturbação de saúde mental, tá? E ele é interditado via sentença judicial, show de bola. Aí a questão diz, ó, somente aquele que seja interditado por sentença judicial é que se faz isento de pena no âmbito da responsabilidade criminal. Esse cara que ele é interditado por sentença judicial, se já teve até uma decisão judicial que interditou ele, é porque realmente ele tem, né, doença mental e tudo mais. E, obviamente, se ele chega a praticar um crime, fatalmente ele será isento de pena, porque vai ser provado que no momento da ação da omissão ele estava inteiramente incapaz de entender o caráter do fato e ele tinha uma doença mental. Beleza. Só que a questão está dizendo que somente aquele não, tá certo? Somente não. O caráter é o biopsicológico. O indivíduo tem que ter uma doença mental, um desenvolvimento mental incompleto ou retardado, que o torne incapaz, que o torne inteiramente incapaz no momento da ação ou omissão, de entender o caráter do fato. E não necessariamente esse indivíduo já tem que ter uma sentença judicial deixando ele interditado, não necessariamente. O processo penal vai trazer lá um exame médico legal que vai comprovar essa incapacidade mental para poder mostrar que esse indivíduo é inimputável e aí ele ser isento de pena, tá? O processo penal vai trazer essa tranquilidade, essa garantia através desse exame médico legal, tá? Artigo 149 do CPP, né? Artigo 149 do Código de Processo Penal é o exame médico legal. Beleza? 149 CPP. Então tá errado também o item D. Aí o item A diz, nem sempre a perturbação da saúde mental é causa de exclusão de imputabilidade penal. Exatamente. Nem sempre. Como a gente conversou aqui no item A e no item C. Pode ser, se for inteiramente incapaz, pode não ser, se não for inteiramente capaz. Show de bola. Vamos embora, meu irmão. Já 37 minutos de live, acaba se empolga aqui. Questãozinha do CEP 2005, para também policial penal. Vamos ver o que é que ele diz aqui. Ó. São circunstâncias agravantes. Sobre circunstâncias agravantes, atenuantes, marca o item correto. O item A diz: é circunstância que sempre aumenta a pena quando não constitui ou qualifica o crime a reincidência. Senhores, a reincidência, ela de fato é prevista no 61, inciso 1 do Código Penal. É uma circunstância agravante. Então, a circunstância agravante é uma circunstância que sempre o quê? Que sempre agrava, não é que sempre aumenta, tá? Então, o item A está errado. O item B diz: a pena será ainda aumentada em relação ao agente que promove, organiza a cooperação do crime. De novo, de fato, aqui é uma circunstância agravante, né? Quando envolve concurso de pessoas, 62 inciso 1, mas não é a pena ainda aumentada, não, é a pena ainda agravada. C. Para efeito da reincidência, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver ocorrido o período de 2 anos. Não é 2 anos, tá? O período depurador. É 5 anos. Computado o período de prova da suspensão do livramento condicional se ocorrer revogação. É 5 anos. Só você olhar aí o artigo que fala da reincidência. 64, inciso 1.
São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Se o agente for menor de 21, beleza. E maior 60, não. É 70 anos, tá? 70 anos. 60, artigo 65, inciso 1 do CP. E o item é diz, são circunstâncias que sempre atenuam a pena ter cometido relevante valor social, valor moral. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Artigo 65, inciso 3, a linha A. É sim uma circunstância que sempre vai atenuar. É uma circunstância atenuante, tá? Atenuante. Vamos embora. Vamos entrar aqui nos crimes propriamente dito agora. Vamos para a sexta questão, trabalhar aqui. Artigo 121, crime de homicídio, crimes que estão no seu edital, no título de crimes contra a pessoa, tá? Banca no CEP 2019. Item A, se o agente sob domínio... ali que é o item incorreto, tá, pessoal? Sempre lembrem de destacar isso, porque geralmente, quando quer um item incorreto, ele já traz no item A uma alternativa correta, que é para justamente pegar aquele candidato emocionado que já marca o item A e vai-se embora, e aí depois fica revoltado porque errou a questão. Vamos lá, ó. Se o agente age sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, ele comete homicídio privilegiado. Exatamente. 121, parágrafo 1º, tá? Lembrar que são três hipóteses lá, três hipóteses que pode ocorrer o privilégio, né? Que pode ocorrer o privilégio. Impelido de quê? De relevante valor moral. 2, relevante valor social. E 3, quando o indivíduo estiver sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, a pena do homicídio poderá ter redução de 1/6 a 1/3, tá certo? Item A está correto. Item B diz, sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 ou maior de 60. Questão 6, item B está correto também, tá? Está correto também. Você vai ver isso no 121, parágrafo 4º. Vou dizer aqui que é na segunda parte do parágrafo, porque o item C já é o 121, parágrafo 4º, primeira parte do CP. Porque ele começa no parágrafo 4 assim, ó, o homicídio culposo a pena será aumentada, só que ele diz que a pena aumentada de quê? De 1/3, né? Aumentada de 1/3. Se o crime resulta de inobservância de regra técnica, profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, ou não procura diminuir as consequências de seu ato, ou foge para evitar a prisão em flagrante. Tá certo também. Opa, questão que é o item errado, né, pessoal? Aí, o professor deu bizu e ia voando. Certo também o item A, B e C estão certos até agora, né? O item D diz: o perdão judicial pode ser aplicado em caso de homicídio culposo ou privilegiado? Negativo. Negativo. Você só vê aí no 121, parágrafo 5º, que vai dizer que é no homicídio culposo o juiz pode deixar de aplicar a pena se as consequências do crime são tão graves que torna desnecessária qualquer sanção penal. Não vai caber no homicídio privilegiado, porque o homicídio privilegiado, pessoal, é um homicídio doloso. O cara praticou querendo, ele estava impelido de um relevante valor moral, uma situação individual, né? Por exemplo, o cara acabou de estuprar uma familiar sua e você pega e mata esse cara. Ou impelido de um relevante valor social, o cara acaba de estuprar, todo mundo ali da comunidade estava estuprando várias vítimas ali, você consegue pegar ele e você movido ali pelaquela questão da comunidade, né? Questão social, você vai e mata esse cara. Ou a pessoa lhe provoca injustamente, você, logo após essa provocação, você fica dominado por uma violenta emoção e você mata esse indivíduo. Então, o privilégio, ele está ligado à motivação do crime. Aspectos subjetivos envoltos do crime doloso, tá? Então, não há negócio de perdão judicial. Perdão judicial é no crime culposo, o cara mata sem querer o seu filho, por exemplo. Manuseando a arma ali, fazendo a manutenção da arma, você sem querer você mata o seu filho, e aí o juiz pode deixar de aplicar a pena, porque ele viu que a consequência daquele crime que você cometeu
não vai ter sanção nenhuma que seja necessária, porque aquela consequência vai ser tudo de pior que você pode ter para o resto da sua vida, certo? Então, questão 6 é o item D. O item E diz: a pena do feminicídio é aumentada se o crime for praticado na presença de descendente ou de ascendente da vítima. Exatamente, tá? 121, parágrafo 7º. Inciso 3, tá? Inciso 3, a pena aumenta de 1/3 à metade. A metade. Show de bola. Vamos continuando. Vamos para a sétima questão. Ó. Sétima questão também da sua banca no CEP para Guarda Civil Municipal de Teresina. Em relação ao crime de estelionato, então vamos conversar agora sobre questão de crimes contra o quê? A gente trabalhou primeiro contra a pessoa, agora crimes contra o patrimônio. Beleza. Item A. Pratica o crime quem obtém para si ou para outrem vantagem lícita em prejuízo alheio, induzindo, mantendo alguém. Olha só, quase que ele trouxe o 171 caput, mas lá, meu amigo, a vantagem ela não é lícita, a vantagem é ilícita. Olha só, uma leiturazinha, se você não estiver atento, como você cai. Tá errado então, né? A pena não é majorada contra o crime, quando o crime é cometido contra idoso, negativa, é sim. É majorada com certeza, entendeu? E é majorada de 1/3 ao dobro, né? Ao dobro se a vítima for pessoa idosa, tá? Se pratica o delito quem subtrai para si ou para outra em coisa alheia, não, quem comete esse crime aí é o 155, é o crime de furto. E ele quer saber estelionato, então tá errado, né? D. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor e prejuízo, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a... Olha só, senhores, no furto, no furto a gente tem essa possibilidade de privilégio, né? E o juiz pode, ao invés de aplicar uma reclusão, aplicar a detenção, ou pode diminuir de 1 a 2/3, ou somente aplicar a multa. Quando o quê? Quando o réu for primário e for de pequeno valor prejuízo. E o artigo 171, aqui, ó, o artigo 171, parágrafo 1º do Código Penal, ele diz que se o criminoso é primário e for de pequeno valor, pode aplicar o privilégio lá do 155, parágrafo 2º, tá? Parágrafo 2º vai valer as mesmas regras para o 71, que são justamente essas. O réu ser primário e o bem subtraído, lá no furto, aqui no caso, o bem obtido, né? Obtido que através, né, de um induzimento a uma pessoa a erro, pelo artifício ardio ou qualquer outro meio fraudulento, essa estelionatária, ele obtém uma vantagem. Então, essa vantagem obtida, se for de pequeno valor, pode também ter esse privilégio que vai trazer uma redução de pena também de uma redução de pena de 1/6 a 1/3, beleza? Então, o gabarito do item da questão 7 é o item D, tá? Aí o item E diz: o referido delito não é um crime contra o patrimônio, é sim. Os crimes contra o patrimônio, eles vão do 155 a 183, né? E o estelionato é 171, meu amigo. É crime contra o patrimônio também. Show de bola, professor. Vamos embora, que tá batendo 50 minutos de live, tem ainda 3 questões. Olha só, crimes agora contra a dignidade sexual. Dignidade sexual. Questão de 2016 para o cargo de Polícia Penal. Isso é enfermeiro de uma maternidade. Durante a madrugada, verificando que um paciente de 19 anos de idade estava dormindo sob efeito de anestésicos, praticou conjunção carnal com a mesma. Marque a alternativa correta. Senhores, um dos principais crimes, dois dos principais crimes, é o 213 e é o 217A, certo? O 213 prevê o crime de estupro. O 217A, crime de estupro de vulnerável.
Beleza, show de bola, professor. E aí, quais são as diferenças? Aqui, o indivíduo, ele tem uma conjunção carnal, né? A conjunção carnal é o ato, né, de penetração, pênis, vagina, e ato libidinoso é qualquer outro ato que satisfaz a lascívia de outro, né? É o sexo anal, é o sexo oral, é a pessoa tocar nos peitos, é um ato libidinoso qualquer, diferente da conjunção carnal, beleza. No estupro, o indivíduo ele tem que praticar essa conjunção carnal, o outro ato libidinoso, mediante violência ou grave ameaça, tá certo? Beleza. Mas o estupro é quando for o quê? Vítimas rapazes, né? Vítimas que tenham discernimento e que tenham mais que 14 anos. Mais que 14, professor? É, mais que 14. Porque se for mais que 18 e mentalmente são, é o estupro simples. Se for mais de 14, menos de 18, é o estupro qualificado, por conta da idade, mas é estupro do 213. Agora, se a vítima tem menos que 14, esse estupro ele será estupro de vulnerável, tá? Na verdade, quando essa vítima for menos de 14, não interessa se para praticar essa conjunção carnal ou outro ato libidinoso, se teve violência ou grave ameaça, não importa. O simples fato de ter uma conjunção carnal ou ter outro ato libidinoso, mesmo que com o consentimento da vítima, mesmo que ela já tenha outras relações sexuais, mesmo que não tenha sido empregado violência ou grave ameaça, ou mesmo fraude, não interessa. Será caracterizado estupro de vulnerável, tá? 217A, quando a vítima for menor que 14 anos, beleza? Beleza. Só, senhores, que eu falei de que para configurar o crime de estupro do 213, a vítima tem que ser mentalmente sã também. Ela tem que ter o necessário discernimento do que faz. Ela tem que, numa hipótese, poder oferecer resistência. Ou seja, por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou dizendo já algumas hipóteses que não serão crime de estupro, que serão crime de estupro de vulnerável, tá? Olha só, traz aqui para a lousa. O estupro de vulnerável, tá aí a questão está dizendo aí, ó. A pessoa, ela não tinha menos de 14, né? Ó, não tinha menos de 14. Não tinha, ela tinha quantos anos? Vixe, eu passei a questão. Ela tinha 19 anos de idade, né? É... Só que ela tava dormindo, tá? Ela estava dormindo. E no momento a questão diz que ela tinha uma doença mental, ou um desenvolvimento mental incompleto. No momento a questão diz isso, né? Mas, mas, ela estava dormindo. Então, como é que é, professor? Vai ser estupro de vulnerável? Vai, deixa eu trazer para cá. O estupro de vulnerável, eu já disse para você que se a vítima tem menos de 14 anos, estupro de vulnerável, esquece, né? Estupro de vulnerável. Mas se a vítima ela tem ou uma enfermidade ou doença mental, ou doença mental, ou mesmo se ela não tem o necessário discernimento, não tem discernimento, ou ainda, se ela não puder, meus amigos, se ela não puder oferecer resistência, tá? Se ela não puder oferecer resistência, que é exatamente o caso da questão. A pessoa está dormindo, e ainda mais, ela estava sob efeito de anestésicos. E o enfermeiro foi e praticou uma condição carnal com ela. Ele pratica o crime, meus amigos, de estupro de vulnerável, tá certo? Estupro de vulnerável. E aqui nós encontramos no gabarito do item C, né? Item C de Charlie. Praticou o crime de estupro de vulnerável, que também é um crime hediondo, que também está lá presente lá no parágrafo 1º da Lei 8.072, tá? Show de bola, professor. Beleza, vamos embora. Questão número 9. Questão 9 eu trouxe agora, uma questão também, olha só, banca no CEP, contra, eu disse para você, está no seu edital, crimes contra a pessoa, patrimônio, dignidade sexual, paz pública, fé pública, administração pública. Contra a paz pública, pessoal, é 4 crimezinhos, Citação ao crime ao criminoso, apologia ao crime, associação criminosa, constituição de milícia privada, são 4 crimezinhos. A associação criminosa do 288 é o mais conhecido, né? Mas cai pouco em prova, mas só são 4 crimes, então vá lá dar uma olhada, tá? Para você para sua prova. Crimes contra a fé pública já é um conjunto um pouco maior, não é tão recorrente, mas eu trouxe aqui trazendo alguns aspectos que
dá para a gente dar uma resumida boa nos principais crimes, né? De moeda falsa, de falsificação, de uso de documento falso, por aí vai, tá bom? Vamos embora. Questão número 9. No que se refere aos crimes contra a fé pública, assinale a alternativa incorreta. Assinale a alternativa incorreta. O item A diz: para caracterizar o crime de uso de documento falso, é necessário que o documento falso seja efetivamente utilizado em sua destinação específica. Certo, tá, pessoal? Isso aqui está correto. Está correto. Para você ser responsabilizado pelo 304, que é o uso de documento falso, você tem que, de fato, usar e ter relevância jurídica. Porque o simples fato de você estar com documento falso, por exemplo, você falsificou o documento público com o intuito de usá-lo. Enquanto você não usar, você está cometendo o crime de falsificação de documento público. Aí você vai e usa, opa, aí você entra no uso de documento falso, tá certo? Mas tem que ser realmente utilizado para ter a configuração desse crime do 304. B. A falsidade é material quando o vício incide sobre o aspecto físico do documento, a sua forma, exatamente. Por exemplo, crime que eu falei para você, a falsificação de documento público, que é o 297, né? É uma falsificação material. É o cara mexer na forma, né? Ó, na forma do documento, o cara está criando ele não está inserindo dados, né? Não tá aferindo aqui o conteúdo. O crime de moeda falsa não prevê qualquer modalidade culposa. Pronto, chegamos aqui no gabarito. Não tem crime culposo contra a moeda falsa, tá certo? Então, o gabarito aqui da nona questão. Aliás, ele quer o item errado, né? Que pariu, voei, foi mal, deixa eu apagar aqui. Tá certo, o item, nós estamos atrás do item errado, cara. Tá certo aqui também. O item D diz: no crime de falsificação de documento público, se o agente é funcionário público e se prevalece do cargo para cometer, sua pena será aumentada de um sexto, exatamente, tá? Crime de falsificação de documento público é o 297, no parágrafo primeiro ele diz isso aí. Se o cara ainda é funcionário público, a pena aumenta em um sexto. O item E diz: a denominada cola eletrônica consistente na utilização de conteúdo sigiloso em certames de interesse público não pode ser considerada crime. Pode, cara, tem um crime só para isso. Em 2011, decorrência de tantas fraudes que estavam ocorrendo em concursos públicos, foi alterado o Código Penal e criaram o crime de 311A, que é justamente fraude. Tá aqui cadê? Não, tem o nome não aqui. Mas é isso, é fraudes em certames de interesse público, artigo 311 do Código Penal. Então, a cola eletrônica é justamente a tipificação deste crime, tá? O gabarito da nona questão é o item E. Vamos para a última questão, tá acabando nossa horinha de live, vamos embora. Vamos trabalhar agora a questão sobre administração pública, né, o que foi cobrado no seu concurso para agente penitenciário em 2017. Marca a alternativa correta. Há crime de peculato, ao apropriar-se o particular de bem imóvel que tenha a posse entregue por particular. Senhores, o crime de peculato, ele está no capítulo 1 do título 11, né, que é o título dos crimes contra a administração pública. E são chamados os crimes funcionais, em que o funcionário público pratica contra a administração pública em geral. Sabendo que pode haver o concurso de pessoas, né? Pode o civil, né? A pessoa que não é funcionário público, em concurso, né? Com liame subjetivo com o funcionário público, eles podem cometer o crime de peculato, por exemplo, porque é uma condição pessoal, mas que, por ser elementar o crime, se comunica. Beleza. Só que aqui a questão disso, ó, que crime de peculato ao apropriar-se o particular de bem imóvel. Não, tá, pessoal? O crime de peculato diz que quem se apropria é o funcionário público e justamente ele se apropriou de um bem do que ele tem a posse e ele tem a posse em razão do cargo, senhor. Então está totalmente errado aqui, tá? O item A. O item B vai dizer
Há crime de inserção de dados falsos em sistemas de informações quando o funcionário público realiza a inserção de dados falsos, altera ou exclui indevidamente dados corretos no sistema informatizados ou banco de dados da administração pública com o fim de obter. Senhores, questãozinha bem maliciosa, tal. E eu mandei você, já desde o início da nossa live, ler o texto de lei. Se você leu o 313A agora, você lê esse item, você lê e não vê o erro. Porque, desculpa, o erro está aqui, ó. Porque no 313A, já aguarda isso, A. Não, deixa eu apagar aqui para ficar mais bonitinho. Vou apagar e vou botar de outra cor. O 313A, não esqueça, porque o funcionário, senhores, tem que ser autorizado, tal. Esse A aqui, ó, vem de autorizado. Então, somente comete esse crime não é qualquer funcionário público, não é. É o funcionário autorizado, 313A, autorizado. Realiza inserção de dados falsos, ele realiza inserção de dados falsos, ou altera. Ou ele vai excluir, cadê quais são os verbos? É o FEIA, né? É facilitar a inserção, excluir, inserir ou alterar os dados, né? Então, quem faz isso? O funcionário autorizado. E aqui ele botou o funcionário público, deixou o item errado, tá? Ao crime de modificação ou alteração não autorizado no sistema de informações, é modificar ou alterar o funcionário, sistema de informações e programas. Essa aqui, ó, tá beleza. Aqui é o 313B. Aqui é o 313B. De fato, aqui o crime é modificar ou alterar. Aqui, no caso, são sistemas de informações ou programas, tá? Sistema ou programa de informática. Tem autorização. Aqui, sim, é qualquer funcionário. Aqui, a doutrina classifica este como... Você está tentando digitar. Sai daí, doido. O celular tá doido aqui. Ó, peculato eletrônico. Esse é chamado de peculato eletrônico. E esse aqui é chamado de peculato hacker. E aqui o cara vai mexer, ó, em sistemas de informação ou programas de informática. Obviamente que ele não tem autorização ou solicitação da autoridade competente. Ele modifica ou altera. No peculato eletrônico, o funcionário, como eu disse, ele é autorizado. E aí ele realiza a inserção de dados, que são dados que são inseridos ou são alterados ou excluídos ou, de alguma forma, facilitados a inserção deles, entendeu? E, obviamente, que aqui também tem que ter o quê? O fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem, ou para causar dano. Beleza, turma? Então é isso, o gabarito dessa questão é a C. O D está errado porque ele diz que crime de concussão é solicitar. Concussão é exigir, meu irmão. Exigir, 316, Código Penal. Crime de corrupção passiva em exigir? Não. Solicitar, receber ou aceitar. São as hipóteses de corrupção passiva 317, que ele inverteu, tornando o item D e errado. Então, questão 10, gabarito item C. Beleza? Senhores, show de bola. Batemos aí vários aspectos importantes do seu edital. Trouxe questões da banca no CEP. Você viu como eles cobram letra de lei. Se familiarize, leia bastante o Código Penal, tá? Qualquer dúvida, @prof. Thiago Aquino, Thiago com H. Professor, tem o maior prazer em tirar a sua dúvida lá, beleza? Vamos seguir forte, vamos para cima com tudo. Provas em final de abril, então não tem mais tempo a perder. É focar, é organizar esses dias que faltam, certo? Para que você chegue bem e chegue forte para essa prova, beleza? Tamo junto então, bons estudos, até a próxima e valeu! Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista, na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos.
O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que tem tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todos os passo a passo dos seus estudos. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando. Em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu não estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu não estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em 1, nem 2, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você e a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que está lá embaixo, você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor. Tamo junto, te vejo lá dentro.